Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos hoje nessa apresentação dos resultados do terceiro trimestre, fechamento de setembro de 2023. Igual a gente adotou no trimestre passado, a gente optou por apresentar os resultados dos dois fundos com tese agro, né? O XPCA, né, que é o nosso fundo listado na B3, com patrimônio aproximadamente de 430 milhões, e o XPAG, né, que é o nosso fundo setipado, né, negociado em mercado de balcão, que já tem um patrimônio superior a 1.400 bi. Então, como eles têm estratégias que se complementam, a gente resolveu trazer e fazer a apresentação em conjunto dos dois, tá? Terceiro trimestre, né, é um trimestre importante, porque ele conclui, né, a safra 22/23 nesse caso, e dá início à safra 23/24, né? As previsões iniciais para uma produção em grãos, né, acima de 315 milhões de toneladas, com bons perfis, boas produtividades na soja. Enfim, é uma estimativa muito inicial ainda, né? Porém, com uma queda no milho, né? A gente já está agora no mês de novembro e a gente já vê que provavelmente essa produção estimada vai ser revisada por algumas questões climáticas que a gente vai debater aqui hoje, principalmente o efeito do El Niño, né, que está trazendo chuvas severas para os estados do sul, né, que beneficiam em certa parte a produção. Por outro lado, nas regiões do Nordeste, o Mapito, né, como a gente conhece, está sofrendo com estiagem e está tendo já alguma previsão de atraso de produção, tá bom? No terceiro trimestre, a gente teve presente em diversas regiões, né? A gente visitou diversas regiões, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, alguns estados também da região Nordeste, acompanhando principalmente, né, os créditos já concedidos, além da gente prospectar novas operações, né? Na nossa visão, o setor de açúcar e etanol é um setor que vem com um ano muito forte, baseado muito numa produção excelente, né? Então a gente está estimando uma safra recorde, acima de 630 milhões de cana, né, moída no Centro-Sul, principalmente, sendo que o ano passado, só para ter uma ideia, foi na faixa de 550 milhões, né? E os preços do açúcar também estão muito remuneradores, em que pese, né, os preços do etanol estarem defasados aí frente à gasolina, né, que por sua vez está defasada frente ao petróleo, né? Então, apesar dessa questão no etanol, a gente está vendo boas margens, uma boa perspectiva para o setor, né? O milho também veio com uma safra muito forte e com isso a gente vê uma pressão forte nos preços do milho, penalizando o produtor, mas, por outro lado, indústria de etanol de milho, indústrias alimentícias que utilizam o milho como ração, estão tendo, de certa forma, um benefício, né? Por outro lado, setores que ainda merecem uma atenção, ainda é o setor de revenda, né? A gente vem acompanhando de perto, com reuniões recorrentes, principalmente com o principal nome da nossa carteira, a AgroGalaxy, né? A gente, na nossa visão, aquele burburinho lá atrás, que já foi passado, né? Que a empresa teria problemas, que eventualmente entraria em RJ, isso passou, né? Então, hoje a empresa está fazendo o dever de casa, na nossa visão, alongando o passivo, fazendo uma gestão ativa dos recebíveis, né? E controlando também novos investimentos, assim como também o setor a pecuária, principalmente o confinador, em que pese essa queda no preço do milho que eu já comentei, né, a preço da arroba caiu muito, né? Agora a gente já vê uma melhora que deve trazer um alento aí para esse setor, né? Outro ponto importante ocorrido também no terceiro trimestre foi, né, a evolução na negociação com a usina Ster, a empresa essa que tinha aproximadamente 1% do nosso patrimônio e que entrou em RJ em maio, né, de 2023. A gente tinha uma boa estrutura de garantias, conseguimos sair na frente, né, e já conseguimos fazer uma liquidação antecipada de 10 milhões, ou seja, trazendo um risco total de 28 milhões para aproximadamente 18 milhões, e também o pagamento em dia dos juros, né. O fato subsequente foi o pagamento de 2 milhões de amortização de principal ocorrida agora dia 31/10, que vai constar nos nossos relatórios mensais, perfeito? O Gabriel Tuzini vai entrar um pouco mais no detalhe sobre o cenário macroeconômico. O que vale comentar aqui para fechar essa parte inicial da carta do gestor é que nesse trimestre, né, a gente fez a alocação de 117 milhões, né, em ativos, em 10 diferentes ativos, né, mostrando de novo aquela questão nossa da diversificação, mas por outro lado também alienamos 87 milhões também naquele outro pilar que a gente bate muito, que é a questão da gestão ativa no secundário para trazer o ganho de capital, né, aquele ganho adicional aqui para os cotistas, né? Fato subsequente também foi um investimento de mais 157 milhões aproximadamente no decorrer do mês de outubro, né? Operações que já estavam engatilhadas para acontecer e acabaram saindo no mês de outubro, a gente vai detalhar um pouco melhor isso aqui no decorrer da apresentação, que fazem com que a gente reduza o volume em caixa
dos nossos fundos, tá bom? Agora eu passo a palavra para o Gabriel Tosini, que vai detalhar um pouco melhor sobre o cenário agro e o cenário macroeconômico. Bom dia, pessoal. Agradeço de novo a presença de todos na nossa apresentação trimestral. Vou falar brevemente para vocês um pouquinho do nosso cenário do agronegócio, focando aqui nas nossas principais culturas, né, brasileiras, nas commodities que a gente exporta, e também dar uma pincelada aqui no cenário macroeconômico, que foi muito relevante no último trimestre. Tá? Começando pela soja, acho que o Gustavo trouxe aí um ponto importante, acho que é um período aqui, o terceiro trimestre do ano, muito importante, né, onde a gente começa o plantio da soja a partir de setembro, com uma alta expectativa de produção. Então, a Conab trouxe aqui no começo do mês de setembro uma produção aí inicial, uma expectativa de mais de 160 milhões de toneladas, o que seria, né, o que pode ser aqui a safra recorde de produção da soja brasileira. Tá? Mas o que a gente pode falar desse começo de safra? O que a gente tem visto até agora foi, como o Gustavo comentou, uma atuação muito grande, muito forte desse fenômeno El Niño aqui no Brasil, trazendo bastante chuva para a região ali do Paraná, Rio Grande do Sul, e pouca chuva, uma escassez aqui de chuva mais para o centro-oeste e Mapitobá. Tá? Isso traz dois cenários bem díspares na safra brasileira. Tá? Então, a gente vê uma evolução das lavouras de soja muito boa na região sul, onde tem um potencial produtivo muito alto, e uma evolução inicial da safra, que tanto no Mato Grosso quanto no Mapitobá é um pouco aquém do que a gente esperaria e aquém dos anos anteriores. Tá? Então, a gente pode elencar aqui três grandes consequências disso. Então, a gente tem uma perda de potencial produtivo. Então, a gente já vê algumas consultorias no próprio campo, a gente conversa com os produtores que talvez essa safra não seja tão grande, então talvez seja algo em torno de 155, 156 milhões de toneladas, ainda é uma safra muito grande, mas talvez não bata esse potencial produtivo. A gente vê talvez um aumento de custo de produção pelo replantio de algumas áreas que acabaram plantando no pó, né, sem chuva, e vai ter que ser replantada, e também um atraso na janela, né, no período de plantio da safrinha, que a gente vai comentar posteriormente, que pode acarretar numa perda de potencial produtivo do milho safrinha ou do algodão safrinha, que a gente vê dos nossos produtores. Tá? Quanto aos preços, depois do vale lá, que as cotações chegaram ali meados de abril e maio, a gente vê uma retomada do preço aqui da soja, principalmente porque no mercado interno acaba faltando produto no mercado, né? E a gente pode lembrar aqui que a Argentina teve uma queda de produção muito grande no passado, que afetou bastante os níveis de soja para as esmagadoras, né? Tanto para fazer farelo de soja, que é muito importante na exportação da Argentina, quanto também no óleo. Então, as esmagadoras brasileiras, as indústrias nacionais aqui no Brasil, tomaram essa posição e acabaram comprando bastante soja local, o que acabou elevando o nível de preço interno. Tá? Mas a gente olha com bastante cuidado para esse início de safra brasileira, a gente acredita que o mês de novembro seja bastante decisivo. Vale destacar que os nossos produtores aqui da carteira são produtores com bastante qualificação, tanto operacional quanto corporativa. Então, a gente já vê produtores fazendo hedges, né, de posição de custo, posição também fechando, às vezes, até margem, né, margem EBITDA, enfim. Então, a gente acredita que, apesar de um ano mais desafiador, ainda segue um ano positivo para esse tipo de produtor, que é o produtor que a gente tem como foco aqui na nossa carteira. Tá? Falando do milho, no próximo slide, também próximo slide, por favor. A gente teve a finalização da safrinha brasileira, uma safrinha recorde, né, fruto do muito bom clima que teve no Brasil nos últimos 3, 4 meses. O que a gente olha daqui para frente de preços é um cenário maior de estabilidade. Então, a gente vê que os Estados Unidos, apesar de não ter conseguido um potencial produtivo, uma produção muito grande de milho, dificuldades climáticas, principalmente no centro ali da região do Corn Belt, é uma safra que vem muito grande e inunda o mercado de milho. Tá? Isso faz com que os produtores tenham, aqui os produtores do Brasil, tenham uma dificuldade na margem operacional, porque os custos ainda seguem altos e o preço do milho não está acompanhando, então a gente vê uma margem mais ajustada. Isso associado a talvez um período de plantio mais atrasado, devido ao plantio aqui atrasado da soja, pode ser prejudicial aqui aos produtores. Então, a gente vê muita gente comentando no campo, dentro das cooperativas, que pode ser que tenha uma redução até maior do que a área de milho inicialmente prevista. Inclusive, a gente tem até produtores conversando com a gente, inclusive a SLC, a empresa listada, comentou isso, que deve reduzir a área de milho,
para plantar algodão, tá? Que está com margens maiores. Esse preço de milho, a despeito de uma dificuldade aqui dos produtores, traz bastante alento aqui para os pecuaristas, né? Conforme o Gustavo comentou, vale relembrar que 70% mais ou menos do custo de produção da pecuária é milho, então ajuda bastante na formação de custo desses pecuaristas, como também, que é muito importante para a nossa carteira, as indústrias de etanol de milho. Então, aqui para a FSB, acho que o Gustavo vai comentar depois, que tem uma posição importante na nossa carteira, esse preço do milho mais baixo é bem benéfico, tá? Passando para o boi gordo, próximo slide, a gente vê de fato aqui que no trimestre, os 2 primeiros meses foram meses com preços muito pressionados. Acho que a gente estava dentro do ciclo pecuário, um ciclo de maior oferta de gado. A gente estava em plena safra de gado, como a gente fala, né, com maior oferta de boi terminado para o mercado, que de fato pressionou bastante a cotação da arroba do boi gordo. No final aí da segunda quinzena de setembro, a gente já vê uma reversão mudando esse cenário, né? Praticamente inexistente ali o boi acabado para os frigoríficos comprarem, e os frigoríficos começaram a ter que ofertar um valor mais alto de arroba para os pecuaristas, o que a gente vê daqui para frente, até o final do ano, um cenário de oferta de gado um pouco mais contido, mais abaixo, que deve ser um fator de sustentação para essa arroba num patamar aí de 230, 240 reais a arroba, tá? O que a gente tem que ver, tem que olhar com bastante cautela ainda é a demanda interna. Vale ressaltar que as proteínas alternativas à carne bovina que são muito mais baratas, né? Uma população ainda que sofre com a dificuldade de uma inflação alta nos últimos anos, nos últimos meses, o que traz uma dificuldade para a demanda interna e também a demanda de exportação, que a gente deve acompanhar com maior cautela nesse final do ano, principalmente a China, aqui, nosso grande cliente brasileiro. Tá? Passando para o próximo slide, falando um pouquinho rapidamente aqui sobre o açúcar, o mercado de açúcar acho que é o grande destaque no ano, tá? Se a gente olha as principais commodities, tirando aqui a laranja, acho que o açúcar é o que mais se valorizou nos últimos meses, fruto de uma dificuldade climática nas safras asiáticas, tá? Principalmente a gente olha aqui, Índia, o segundo maior produtor de açúcar mundial, e Tailândia. A dificuldade ali das condições dos climas de monção, com muita seca, causou uma quebra muito grande na Índia. A Índia, inclusive, estava cogitando a restrição de exportação do açúcar, o que traria um grande déficit mundial do produto a nível global. Tá? Em que pese, como o Gustavo comentou, que a safra brasileira está num ótimo nível de moagem. Inclusive, a gente fala com bastante usina aqui, além dos nossos devedores, outras usinas aqui, prospects, tentando monitorar o mercado. Todo mundo está no nível máximo da sua capacidade de moagem, inclusive algumas usinas tentando postergar, né, bisando a cana para o ano que vem, porque não vai conseguir moer dentro desse ano. E é o nosso cenário mais positivo, é o que a gente tem mais foco agora de atuação nessas usinas que têm essa capacidade de produzir açúcar, que estão com margens bastante positivas, a despeito também do etanol aqui, que está praticamente empatando a conta, fruto aí também das políticas econômicas, políticas de preço da Petrobras. Tá? Passando rapidamente para o próximo slide, finalizando a parte de agronegócio, o mercado de CRA, nesses 9 meses de 2023, tem um volume de emissão, como vocês podem ver aqui no slide abaixo, inferior ao ano passado, mas é o segundo maior nível de emissão na série histórica, só perdendo para o ano de 2022. Isso é muito fruto do próprio ciclo econômico, ciclo das commodities, os produtores, as empresas ligadas ao agronegócio ficam muito mais cautelosas nos seus investimentos, né? Acho que é o que a gente espera e o que a gente vê de fato se realizando no mercado, mas isso não tira aqui a nossa conclusão, o que a gente acredita que de fato o CRA tem se tornado, né, cada vez mais recorrente para o mercado, para os devedores, como uma fonte alternativa às vias oficiais de governo e vias de banco também, que financiam o setor. Acho que até uma coisa que a gente estava comentando um pouquinho antes da apresentação, que os bancos também estão cada vez mais agressivos, o que dificulta também a continuidade de um crescimento tão expressivo do CRA, mas a gente não tira aqui as nossas premissas, corrobora a nossa visão que vai continuar sendo um mercado bastante pujante daqui para frente, esse mercado de CRA. Tá? Vamos passar um pouquinho, algumas pinceladas para o nosso cenário macroeconômico, os próximos slides, por favor.
falando, acho que começando aqui falando da nossa perspectiva de atividade econômica, setembro, né, no começo de setembro foi divulgado que o crescimento do PIB no segundo trimestre, um crescimento de 0,9%, que veio acima da perspectiva de mercado, a projeção que o mercado esperava, que junto com o crescimento bem forte do primeiro trimestre, levou uma revisão positiva do PIB para o final do ano, aí que o mercado enxerga próximo a 3%. A gente relembrar que no último trimestre a gente apresentou uma perspectiva de um crescimento de 2,3%. Tá? Fruto disso, acho que uma demanda interna doméstica bem forte, o mercado de trabalho bem aquecido, mas a gente tem que comentar aqui também do agronegócio. Primeiro trimestre veio muito forte, crescimento ali de praticamente 20%, trimestre contra trimestre, fruto aí da grande safra, né, de soja, e o segundo trimestre, que geralmente é um rebote para baixo, né, geralmente vem um decréscimo do agronegócio, acabou vindo acima da expectativa do mercado. Então, a gente vê aqui que o agronegócio contribui para o crescimento desse ano de forma muito positiva. Tá? Falando da política monetária, no trimestre aqui que a gente está comentando, teve um corte do Copom aqui de 50 bips na taxa Selic, levando aí final de setembro a taxa para 12,75. A gente vê o Copom sinalizando, né, esses cortes, olhando bastante esse arrefecimento inflacionário, que a gente vai comentar um pouquinho daqui para frente, e isso é muito importante aqui para a qualidade creditícia, né, para o risco de crédito dos devedores do fundo, enfim, para toda a indústria, dentro de um cenário de inflação controlado, porque a gente acaba vendo aí aumentar o potencial de geração de caixa dos nossos devedores e desalavancagem também. Tá? Então, a gente olha bastante positivo para esse cenário e, inclusive, aqui na XP Asset, a gente estima uma Selic terminal em 2023 no patamar de 11,50. Tá? Rapidamente, comentando no próximo slide sobre a pesquisa industrial e também aqui o CAGED, acho que, desculpa aqui, falando um pouquinho de inflação e CAGED, tá? Como a gente comentou acima, acho que o Copom vem atuando de forma muito firme porque a inflação vem dando esses sinais benignos, inclusive nos núcleos, né, onde a gente vinha uma trajetória ali no primeiro semestre um pouco mais difícil de ser controlada, sendo bastante arrefecida nesses últimos trimestres. Então, dá uma continuidade aí de um processo de uma política monetária menos restritiva, e a gente vê aqui na XP Asset um IPCA no patamar de 4,7 no final do ano de 2023, e o cenário aqui de geração de empregos bastante forte, corroborando nossa visão aqui de uma atividade econômica bastante acelerada no ano de 2023. Tá? Próximo slide, por favor. E eu volto aqui a palavra para o Gustavo para comentar um pouquinho do nosso portfólio, e a gente fica aqui à disposição, pessoal, no final da apresentação para eventuais dúvidas e questionamentos. Muito obrigado e boa apresentação para todos. Maravilha, obrigado, Tosini. Antes da gente entrar no detalhe de cada uma das carteiras, né, dos dois fundos que a gente tem de gestão aqui, só dando um resumo geral aqui e pontuando também uma questão importante que eu acabei de esquecer de comentar lá no começo, é que até o presente momento, né, a gente está com uma qualidade de carteira muito sadia, né, igual eu comentei sobre o Sinister, não tem nenhum atraso, né, que é a empresa que entrou em RJ e dado esse perfil de garantia que a gente tinha, e para quem não sabe, quem talvez não pegou nos relatórios, é uma alienação da soqueira da cana, né, com fiel depositário, ou seja, no momento que a empresa entrou em RJ, a gente conseguiu declarar vencimento antecipado e a gente teve acesso aos subprodutos, né, etanol e açúcar naquele momento, e com isso a gente entrou numa negociação muito mais vantajosa para os fundos e, consequentemente, para os gestores, mas além da usina externa, né, não há nenhum atraso nem de pagamento de principal, nem repactuação, né, nem muito menos juros. A carteira está bem sadia, né? E fazendo um panorama geral de tudo isso que o Tosini comentou e sobre a estratégia, né, perspectivas, que a gente vê uma safra 23-24 apertada, né? Nominalmente os custos estão mais baratos, né? A gente viu esse recuo dos preços, principalmente de fertilizantes e alguns defensivos também. Por outro lado, com o preço da soja também retraído, né? O produtor vai ter que ter mais soja para pagar os custos de produção, né? Então a margem está mais apertada na nossa visão. O que isso nos leva em termos de estratégia?
de novo, igual o Gabriel comentou, focar naqueles produtores que têm uma boa gestão de rede, né, que tem transparência nas informações, né? Então a gente está sendo mais cauteloso e também indo para regiões, né, priorizando regiões que a gente, no nosso entendimento, estejam menos suscetíveis a problemas climáticos, né? Eu particularmente tive no Mato Grosso algumas semanas atrás, a região de Rondonópolis, primavera estava muito quente, muito seco, então pode ser uma região que sofra, né, com questão de replantio e que a gente está debatendo bastante, mas é uma região que vem historicamente muito forte, de produtores muito grandes. Então a gente vai deixar de focar ali? Não, necessariamente, mas vai ser mais cauteloso na concessão de crédito. É um exemplo que eu gostaria de dar aqui, né? O setor de açúcar e etanol, a gente vem reforçando, é um setor que está muito bom, né? As chuvas que já estão ocorrendo agora no estado de São Paulo, para quem é de São Paulo, Minas também, já atrapalha um pouco o final da safra agora, mas privilegiam já a cana do ano que vem, e os preços, né, do açúcar que estão bons hoje, as usinas já têm acesso a telas, né, a ferramentas para fixar esses preços de venda, mercado futuro, então já tem uma perspectiva de pelo menos mais 2 anos positivos do ponto de vista de preços, principalmente do açúcar, tá bom? Voltando aqui para a questão do detalhamento, né, de cada um dos nossos fundos, primeiro falando aqui do nosso maior fundo, o XPAG, só reforçando o fundo CETIPado, né, hoje a gente está com patrimônio aproximadamente de 1.450 bi, né? E é um fundo que teve distribuição no trimestre de um resultado de 48 milhões e distribuição de 50, isso porque ele vem acumulando gordura aí de meses anteriores, então isso possibilitou a gente fazer esse pagamento aí nesse rendimento, né? É um fundo que está sendo ainda alocado, né? Está tendo alocação, e isso também foi um pouco da nossa estratégia aqui de ser um pouco mais conservador, mais cauteloso, dado esse movimento que a gente já percebeu de piora no cenário de crédito, de maneira geral, a gente postergou, mas igual eu disse, né, alguns fatos subsequentes ao mês de setembro, como uma operação estruturada e totalmente adquirida pela Asset aqui da Flora, né, uma empresa, para quem não conhece, de higiene do mesmo grupo do JBS, está fazendo com que a gente diminua ainda mais essa posição de caixa, que conforme está no gráfico aqui, estava em 17% no final de setembro, né? A gente tem já uma ideia que ele deve ir para baixo de 10, ficar entre 8 e 10% essa posição de caixa agora nesses próximos meses, né? É um fundo que tem uma participação importante de indexador de inflação, né? E isso muito em função de operações que a gente percebeu um ganho, né? Que a gente viu uma taxa interessante, principalmente no efeito pós-americanas, então a gente veio comprando algumas operações e que ajuda muito a fazer esse resultado, igual está detalhado aqui, de 5 milhões no trimestre de ganho de capital, né? Então a gente recicla bastante a carteira, fazendo algumas operações, principalmente em movimentos aí de fechamento de curva, para contribuir com o rendimento da cota, do rendimento do fundo, tá? Conforme a gente observa aqui nos 3 meses desse trimestre fechado, né, a gente pagou 0,11, 0,12 e 0,11. E agora, com a alocação completa até o final do ano, a gente imagina que esse rendimento até vai subir consideravelmente, tá bom? O próximo slide aqui abre um pouco o detalhe da carteira, né? Então, regionalmente, pode passar, por favor. Ainda a gente tem uma concentração relevante em etanol de milho, mas a empresa FS, uma empresa que eu vou detalhar um pouco mais no próximo slide, como que vem sendo o perfil de crédito dela, né? Indústria alimentícia também, empresas como BRF, entre outras, né? E usina de etanol, de açúcar e etanol também, a gente tem uma forte presença aí com concentração acima de 10% setorialmente falando, né? O estado do Mato Grosso ainda continua sendo o principal estado, igual a gente sempre reforça, apesar de visualmente parecer que é uma concentração geográfica, que a gente sempre bate na questão da diversificação, de novo, o Mato Grosso é o principal estado produtor de grãos, né, tem muitas usinas de etanol de milho, tem parte de pecuária muito forte, algodão, então você consegue diversificar bastante em várias micro-regiões dentro do estado, né, que é o que a gente faz. A gente atua na 163, atua em Rondonópolis, atua na região de Sapezal e Tangará, e com isso você consegue mitigar esse risco geográfico, que é uma das principais bandeiras que a gente defende aqui. Pode passar, por favor? Aqui detalha basicamente os principais exposições, né? Eu não vou passar por todas, né? Eu acho que o que vale comentar aqui são das principais BRF. A gente viu uma melhora considerável, né, no perfil de risco da empresa, né? A empresa teve um aporte por parte dos seus acionistas, então ela melhorou consideravelmente sua estrutura de capital, né? Teve revisões positivas, né, nas notas de crédito e tudo mais.
FS Bio, ela também é uma empresa que vem acessando fortemente o mercado de capitais, então não tem problema, não vê problema para alongar, né, a sua dívida. Startou a terceira unidade agora esse ano, então deve aumentar consideravelmente o seu faturamento. Ainda carrega um milho mais caro, dado a gestão que a gente comentou da empresa, de sempre travar e fixar seus custos, ela carrega um milho mais caro que ela fixou ano passado, né? Isso deve aumentar, piorar um pouco sua margem, aumentar sua alavancagem nesse ano, mas a gente já prevê para o próximo ano um retorno das margens, porque ela já vem travando, vem comprando esse milho que hoje está mais barato e, enfim, e com certeza vai fazer ela melhorar os indicadores dela, tá bom? Que não estão ruins, mas tiveram uma leve piora, isso que é importante ressaltar. A AgroGalaxy, né, igual a gente comentou, era uma empresa que estava na nossa lista aqui de atenção, né, mas a gente sempre foi muito defensor da questão de não espalhar os burburinhos que ocorreram, principalmente no primeiro semestre. Isso equalizou. A gente teve uma reunião com o time financeiro da empresa ontem, eles reforçaram os esforços, os alongamentos, os principais credores, os bancos, né, vêm fazendo o papel deles de alongar, de suportar a empresa está entendendo o momento de cautela, sem fortes investimentos, então a gente acha que o pior já passou e agora, claro, é uma safra desafiadora, né? Está tendo postergação de compras, mas a gente acredita muito aqui na saúde da empresa, tá bom? Então, esses são os principais nomes, eu não vou me estender muito. Caso vocês tenham dúvida específica de algum nome aqui dessa carteira, a gente está à disposição para comentar com vocês, tá bom? Pode passar o próximo slide também. Pode passar e mostra um pouco mais a nossa questão da diversificação, que a gente atua bem forte. Aqui, a previsão de amortização, né, tanto de principal em azul escuro e de juros, né, então em azul claro, vocês percebam que não tem nenhum grande pico de vencimentos, né, nos próximos 6 meses. Eu tinha anotado aqui, 2,5% da carteira vai ser amortizada, então a gente sempre está trazendo novas operações para repor essas amortizações, e em 12 meses, 8% da carteira vai ser amortizada, tá bom? De principal, né? Igual eu reforcei, nenhuma operação em atraso, tanto de juros como de principal. Pode passar, por favor? Aqui falando um pouco do XPCA, reforçando nosso fundo listado na B3, né, um fundo que nasceu lá em novembro de 2021, hoje está com um pouco mais de 430 milhões de patrimônio líquido, teve um resultado no trimestre de 16 milhões e meio, né, e uma distribuição também perto ali de 16,8 milhões. Ele é um fundo que já está com uma posição de caixa bem menor, né, 8%, e igual eu comentei em outubro, vocês vão ver essa posição ainda menor, e diferentemente do XPAG, ele tem uma exposição menor em inflação, indexador de inflação, então ele carrega um passivo de CDI um pouco maior, chegando a 90%, né? É um fundo que distribuiu aí também 0,11, 0,12, 0,11 nos últimos 3 meses, né? A gente vem reforçando a reciclagem da carteira para priorizar a melhora de rentabilidade para os nossos cotistas, né? Mas é um fundo também que não está sofrendo nenhum tipo de atraso, nenhuma postergação, está com as operações em dia. Pode passar, por favor? Aqui, diferentemente do XPAG, que tem uma maior concentração em etanol de milho, aqui o principal setor, vamos falar assim, de atuação é produtor de grãos, né, principalmente com os nomes Sirense e Bruno Melcher, duas operações originadas aqui dentro da Asset, né, e assim também usina de açúcar e etanol também que tem uma forte presença. Assim como o XPAG, ele também tem uma concentração maior no Mato Grosso, mas dado as explicações aí que eu já comentei, a gente não vê isso como um risco, na verdade, vê isso como um agregador, vamos falar assim, do ponto de vista de gestão nosso aqui, ter uma concentração um pouco maior no Mato Grosso e dado o perfil do estado, isso é altamente natural, tá bom? Pode passar. Igual a gente fala no XPAG, aqui eu acho que dando um detalhe um pouco melhor sobre os principais nomes, né? O Bruno Melcher é um produtor rural com foco no Mato Grosso, ele atua em 2 regiões distintas, um pouco abaixo de Cuiabá, ali em Leverger, né? Santo Antônio de Leverger, mas o foco de operação dele está em Querência, ali no nordeste do estado, é um produtor de grãos e pecuária, só para ficar claro, ele amortizou a primeira parcela dele de principal, 7 milhões aproximadamente, em outubro, então vem com um perfil extremamente adequado, boa bancabilidade, bons resultados, tem uma gestão muito interessante, apesar da gente ter estruturado a operação no Bruno Melcher, na virada do ano ele mudou da pessoa física para a pessoa jurídica, então trouxe mais um componente de sofisticação em termos de governança, então é um nome que a gente apoia bastante, gostamos bastante aqui de atuar com ele. A Sirensen é uma empresa que atua muito forte no Maranhão e Pará, né? Ela é uma estrutura
controlada pela família originária da Louis Dreyfus lá fora, né? Então, ela opera em áreas arrendadas aqui no Brasil, também tem uma gestão muito forte, também amortizou a principal nos últimos meses, então vem mostrando uma saúde financeira bem interessante. A gente teve uma reunião com o board semana passada, eles mostraram o nível de bancabilidade da empresa melhorou ainda mais, né? Então, eles trouxeram bons parceiros, para o endividamento da empresa, operações de longo prazo, operações baratas, que melhoraram consideravelmente o perfil os números da empresa, o perfil de risco dela, né? E a ACP, né, que também é uma operação que foi estruturada aqui dentro da casa, é um produtor de cana, né? Também estivemos junto com a gestão financeira da empresa na última semana, né? Até para atualizar os números, vai vir de um ano bom, tá sendo remunerado o pagamento da cana, né, o Consecana, né, e além dos prêmios que a empresa atua, ela tem uma forte entrega de cana para Ativos, né, e a Ativos hoje é uma empresa muito sadia, né, para quem não acompanhou, uma empresa que saiu da recuperação judicial, hoje é controlada pelo Mubadala, um fundo de private equity lá da Arábia Saudita, se eu não me engano, mas ela está com uma força, uma gestão, enfim, um resultado financeiro, a usina muito forte, então que tira, vamos falar assim, talvez alguma preocupação no passado que tinha pelo fato da CP ter um forte fornecimento de cana para eles, né? Mas além deles, eles fornecem cana para outras importantes usinas da região e a gente está vendo uma situação bem positiva aqui para essa empresa nesse momento, tá bom? Pode passar, por favor. Também, de novo, se alguém tiver dúvida específica com algum nome da carteira aqui, a gente está à disposição para conversar. Perfeito? Aqui também evoluindo, é um fundo que já está mais, vamos falar assim, linear do ponto de vista de amortização dos juros, né? Igual a gente comentou no XPAG, né? Dos próximos 6 meses já tem um pouco mais de 7% aqui de vencimento de principal, e em 12 meses, aproximadamente 15%, um volume um pouco maior que o XPAG em termos de amortização, mas, de novo, dado que a gente sempre está com um pipeline aqui robusto de novas operações, a gente não vê isso como, enfim, um fato preocupante, até porque essas amortizações estão bem distribuídas aí nos próximos meses, perfeito? E também, reforçando aqui, sem nenhum atraso, tanto de amortização de principal, assim como pagamento de juros, tá bom? Bom, pessoal, a gente está à disposição para perguntas. Deixa eu acho que tem alguma coisa aqui. Chegou uma aqui, Gustavo, ó, do site. O XPCA tem exposição ao tipo em CDI, 90% da carteira. E frente ao cenário de queda de Selic, pretendem remanejar essa proporção? Oi, Said, obrigado pela pergunta. Sim, é uma questão que a gente está avaliando aqui. A gente não consegue trocar, vamos falar assim, da noite para o dia para 50% de carteira em IPCA, né? Isso até porque também, primeiro, uma questão cultural do agro, que ainda é muito mais balizado em operações CDI, né? Vinha muito na cabeça de pré-fixado, agora acostumou com CDI, mas a gente vem, sim, em detalhe, tentando debater com alguns nomes, trazer algumas operações para indexador de inflação. Porém, né, a gente ainda vê a Selic num volume remunerador, né? Caiu agora para 12,25, né? Então, a expectativa é que feche o ano com 11,75, mas ainda sim está bem remunerador na ponta Selic, mas é uma questão que a gestão aqui trabalha consideravelmente para talvez aumentar um pouco mais a exposição em IPCA, assim como a gente já está no XPAG. Se alguém quiser acrescentar aí, Evandro, Mazete, fica à vontade. Boa, obrigado, Gustavo. Vamos esperar se tem mais alguma pergunta, senão a gente segue para o encerramento aqui. A Simone perguntou, em caso de dúvidas, poderíamos encaminhá-las por e-mail? E qual? Sim, a gente tem uma caixa dedicada para tirar essas dúvidas, que é ri@xpasset.com.br. Então, fiquem super à vontade para encaminhar as dúvidas por lá também, que a gente vai responder tudo. Ó, o Marcelo perguntou aqui no assunto açúcar, como vocês olham empresas do setor Raízen, São Martinho e Jalles? Marcelo, obrigado aí pela pergunta. A gente olha mais como base de comparação, né? Enfim, com o peer que a gente fala, né? Comparar as empresas que a gente atua. Não são empresas hoje, foco nosso enfim, de operações de crédito diretamente, porque elas captam no volume muito baixo, né? Com taxas muito baixas.
esses três exemplos que você comentou aí. Então, a gente utiliza elas mais para comparar com outras empresas do setor que a gente atua aqui e que, igual eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, pessoal, até para não estender muito, só para vocês entenderem o que vem acontecendo no setor de açúcar e etanol. Até, não sei se foi semana passada ou na retrasada, teve uma semana dedicada ao setor na cidade de São Paulo, com vários eventos, a gente teve presença com bastante usina, bastante conversa, o setor está muito animado, está muito entusiasmado, né? Tem muita coisa acontecendo, apesar do etanol estar nessa questão aí defasado, igual eu já comentei, tem algumas questões do SAF, né, do etanol de aviação que estão se debatendo, que até 2050 os Estados Unidos falou que tudo tem que ser utilizado o SAF e tudo mais, enfim, mas o que eu gostaria de comentar é que usinas que estavam com uma situação bem deteriorada 4, 5 anos atrás, agora estão acessando o mercado, fizeram o dever de casa, né, conseguiram repactuar as dívidas, alongaram e estão conseguindo acessar muito forte o mercado, tanto bilateral de bancos como o mercado de crédito. Então, você consegue trazer usinas que estão com um bom perfil de crédito, não estão investindo muito pesado, porque o que aconteceu no passado foi, além do preço estar muito deteriorado, também do açúcar, né, muitas usinas fizeram investimentos relevantes, né, aumentaram a capacidade, dobraram operações e tudo mais. Então, agora todo mundo acho que aprendeu com os erros do passado e está, vamos falar assim, investindo pontualmente, igual o Tuzinho comentou, né? Está todo mundo quase na plena capacidade de produção, então vai aumentar um pouquinho, mas nada que você vai dobrar a capacidade de investimento. Então, esse exemplo que eu gostaria de dar, né? Usinas que talvez no passado tinham alguma qualidade de crédito bem duvidosa, agora estão conseguindo acessar o mercado e esse é um pouco o nosso foco de atuação, usinas boas, né, que têm boa gestão de risco, boa gestão de crédito, mas que ainda pagam um prêmio, diferentemente dessas três que você comentou aí, que consegue acessar mercado, tem capital aberto e tudo mais. Mais uma pessoa aqui comentou, Case AgroGalaxy, como anda as conversas com a empresa? Vai ser necessário aporte dos acionistas ou rolagem da dívida? Obrigado pela pergunta. A rolagem de dívida já está acontecendo, né? Igual a empresa noticiou, foi feita uma negociação com três importantes bancos, né? E esses bancos representam um pouco mais de 30% da dívida total, né, da empresa, considerando as operações de mercado de capitais. E esses bancos, dois deles alongaram por 3 anos e um outro banco rolou as operações integralmente para o ano que vem. A empresa vem acessando operações pontuais no mercado de capitais também para fazer essa necessidade de fluxo de caixa. Não vou falar que está tudo tranquilo, tá? Vou falar assim que é um mar de rosas, não é isso, mas a empresa ela percebeu, né? Sobre a questão de aporte de acionistas, a gente vem tendo conversas também com a Aqua, mas é uma questão também aí muito, por ser uma empresa de capital aberta, a gente não sabe, eles nem podem abrir especificamente, seria considerado uma informação privilegiada, né? Mas o que a gente percebeu é que a empresa aprendeu com os erros e, principalmente, o que eu gostaria de comentar, é que ela aprendeu a se comunicar melhor, entendeu? Nos últimos 6 meses, um ano, a gente vinha batendo muito nisso, né? Trocava uma pessoa na empresa, parecia que acabava o mundo, e talvez não era. Por exemplo, o antigo diretor financeiro, o CEO, o CFO, tem uma oportunidade no mercado, entendeu? Então, não foi porque ele quis sair, que gerou vários burburinhos também, não, foi porque ele teve uma oportunidade no mercado, a gente foi lá e falou, olha, vocês precisam mencionar isso melhor para o mercado, né? Então, igual comentei, eles alugaram o passivo, estão alongando, né, o passivo, estão reduzindo o ímpeto, talvez, de crescimento, pode ser que até feche algumas lojas para diminuir a necessidade de capital de giro, aquelas lojas, talvez, que não são rentáveis, né, e estão fazendo dever de casa. Então, a gente acredita muito que a empresa vai ter um futuro promissor, né? Uma posição interessante. E só um último comentário sobre até para não estender muito na AgroGalaxy aqui. Essa queda na Selic, né? Dado que é uma empresa que demanda muito capital de terceiros, né? Para refinanciar custeio, acaba beneficiando ela, né? Então, acaba que ela consegue melhorar um pouco a despesa financeira ali. Tá bom? Gustavo, só complementar um ponto que eu acho importante. A gente via até o primeiro semestre, pessoal, no caso das revendas, e a AgroGalaxy não era diferente, dois grandes problemas. Um problema de fluxo de caixa, né, que já foi endereçado pela empresa com esse alongamento, e um problema de margem, porque muita gente formou estoque de fertilizantes químicos com preço altíssimo e o preço derreteu, teve que vender para o produtor queimando margem. No caso agora, é um cenário completamente diferente. Então, no caso da AgroGalaxy, a margem já está bem positiva. Então, a gente, além desse alongamento de passivo, começa a gerar resultado. Inclusive, eles deram uma sinalização que não devem quebrar a covenant para o final do ano. Tá? O Arthur
perguntou aqui questão de inadimplência do ano de 2024, há rumores de dificuldades no setor agro no próximo ano. Arthur, minha posição aqui, eu acho que o Gabriel concorda, é que isso acontece com uma certa frequência, vamos falar assim, em termos de rumor, né? O produtor sempre tende a reclamar muito, mas sim é um ano de bastante cautela, né? Então, setores que concedem crédito a produtores, principalmente pulverizado, a gente tende a olhar com maior cautela, que até vai casar com a pergunta do Rodrigo ali, que eu vou detalhar um pouco melhor, né? Porque questão de bioinsumos ali. Então, por exemplo, revendas, cooperativas, elas concedem o crédito, né? Elas fazem o custeio do produtor, né? De uma maneira mais pulverizada. Os produtores que a gente atua diretamente, a gente vem sendo mais ainda conservador nisso, a gente foca primeiro em grandes grupos, né? E grupos com transparência de informação, né? Que eu tenho balanço auditados ou estejam em vias D. Então, todos os produtores que a gente tem diretamente na nossa carteira têm balanços auditados. O Bruno é o único que está em processo de auditoria, mas tem um nível de governança excepcional, né? Então, um pouco disso, sabe? Então, vai ser um ano difícil, né? Então, é importante a gente escolher as peças. Porém, para quem fizer o dever de casa, ainda vai ser um ano que as contas fecham, entendeu? Principalmente na soja. O milho, muita gente está reduzindo a exposição no milho por questões climáticas, igual o Gabriel comentou aqui, né? Então, a janela de plantio do milho vai estar um pouco mais difícil, né? Por conta do efeito do El Niño. E também o preço, né? O milho não está remunerando, né? Então, tem muita gente trocando para gergelim, sorgo, enfim, fazendo alguma cobertura ali para não plantar milho em áreas, principalmente aquelas áreas que não dão produtividade tão elevada. Perfeito? E do Rodrigo aqui, Gabriel, se quiser complementar também, fica à vontade. Alguma perspectiva em investimentos em bioinseticidas, considera que sejam os bioinsumos, né, as empresas de biológicos? A gente já tem exposição, hoje a gente tem a Solubio na nossa carteira, uma empresa que se destacou aí nos últimos anos, né, cresceu consideravelmente em termos de fornecimento de bioinsumos para os produtores rurais, mas igual casando com a pergunta do Arthur, é um setor que demanda que eles concedam crédito, né, em termos de custeio, prazo safra, para o produtor. Então, a gente vem olhando, mas com muita cautela, né? Acho que o nosso nível de exposição nessa indústria hoje já é uma exposição interessante. Ah, Se for acontecer um aumento aqui, vai ser bem pontual, tá, Rodrigo? Mas sim, é um setor muito forte aí, né? Teve a negociação agora da Biotrop, que foi vendida e tudo mais. Perfeito? Marcela que perguntou também, eu não tinha visto. Atualmente as emissões da CPS mais de uma vez, gerando instabilidade de risco de crédito. Ouvi falar que o Bacen está construindo um sistema parecido. Marcelo, se eu entendi a sua pergunta aqui, é porque as CPRs não aparecem no sistema, né, no Sisbacen, se eu não estou entendendo. Eu ouvi também isso, que teria, vamos falar assim, não sei se seria um blockchain, mas seria um bureau assim, de crédito para ter acesso às CPRs, né? Porque hoje você tem que ir lá na matrícula e tudo mais para ter um acompanhamento. Mas eu não tenho nenhuma informação mais atualizada para te passar. Mas se for o que eu entendi, realmente o Sisbacen hoje não traz as informações de CPR, né? Se a empresa toma um giro, um capital de giro, parece, mas se toma uma CPR, você não consegue ver ali no sistema do Bacen. Enfim, se não for isso a pergunta também, fico à disposição depois para a gente conversar, tá bom? Boa, vamos dar mais um minutinho aqui se tivermos alguma dúvida, senão a gente encerra o call. Pessoal, vamos encerrar o call. Agradecer a presença de todos aqui, agradeço o time de gestão. Relembro que a apresentação foi gravada, vai ser disponibilizada no site dos fundos e no nosso canal do YouTube também. Se ficar alguma dúvida, pode mandar aqui para ri@xpasset.com.br que a gente prontamente vai responder. Convido vocês a participarem dos outros calls da semana de resultados da XP Asset e até a próxima. Muito obrigado.